Ô Maga, qual é a tua opinião sobre isso? Qual é a tua leitura que tu faz? E o que tu acha desses números, Arthur Lessa? 2 pontos, Adelor. Primeiro, que a gente nunca pode subestimar, né? E é uma coisa que eu tenho visto que está acontecendo, subestimar quem está no cargo. A gente está subestimando, que eu digo a sociedade como um todo, né? E tem essa conversa que Lula está eleito em primeiro turno, que a eleição está definida e tudo mais. Eu não vejo dessa forma, não acho que as coisas estejam definidas e não acho que se possa subestimar quem está no cargo. O Brasil, pós-redemocratização, tem por hábito, tem por cultura aí, reeleger os seus presidentes, sabes disso? Então, eu acho que, nesse momento, essa leitura, ela condiz muito com aquilo que eu tenho visto. Jair Bolsonaro cresceu exponencialmente, não sei se é que cresceu, mas as pessoas acabam expondo mais o seu voto, ou então se definindo, né? Às vezes alguém está ali pensando, analisando, vou nesse, vou naquele, acaba definindo o seu voto. Acho que é um recorte bem fiel ao que a gente sente nas ruas, especialmente aqui em Criciúma, óbvio, onde se concentra essa pesquisa. Mas é um sentimento que se amplia também. Não dá para a gente subestimar quem está no cargo, tanto a nível na esfera federal quanto estadual. É o caso de Jair Bolsonaro. Vai dar segundo turno, sem dúvida, vai dar uma briga boa. O que a gente observa também muitos... Até pouco tempo atrás, alguns eleitores, em um número considerável, eleitores que não estavam satisfeitos com algumas atitudes do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, isso e aquilo. Mas quando chega entre Bolsonaro e Lula, volta para o Bolsonaro. Sim. Pelo menos aqui na região, no entorno, no nosso entorno aqui. O Lula tem um percentual bem superior ao que o Haddad teve na eleição passada. Bolsonaro não tem, pelo menos até agora na pesquisa, o mesmo desempenho que teve na eleição passada, se bem que falta uma semana, 6 dias, 5 dias para a eleição, esse índice pode subir, mas a liderança de Bolsonaro aqui na nossa cidade, na nossa região, porque é mais ou menos um indício, é mais ou menos a confirmação do que a pesquisa da REC mostrou na semana passada, é uma liderança inquestionável, né? Criciúma vai concorrer certamente na eleição deste ano como a cidade mais bolsonarista de Santa Catarina, que deverá ser o estado mais bolsonarista do Brasil. Isso é fato, os números estão sinalizando para isso. Se mantém, né, na posição de estado mais bolsonarista do país. Eu acho que é um recorte bem fidedigno, assim. E tem outro detalhe, Delor, que o eleitorado do Ciro Gomes, eu percebo um movimento, não sei se tu tens a mesma percepção, estão se dividindo. Vejo alguns migrando para Lula e alguns indo para Bolsonaro, né? Que não querem, não houve a fusão que eu acho que eles imaginam. Tem uma mágoa ali ainda, parece, né? Uma coisa antiga ali. E está dividindo. Então, tem um percentual ali, ainda que pequeno, né? O Ciro não chegou aos 2 dígitos e tudo mais, mas não é um eleitor para a gente colocar ele de lado. Ele está no jogo e está muito no jogo, quer muito fazer parte disso. Então, vai participar de alguma forma. Tem um percentual que vai se dividir. Hoje o Ciro fez um manifesto à nação, e aí quando ele anunciou que hoje convocou uma coletiva e disse que hoje ia fazer um manifesto à nação, há expectativa e especulação de que ele pode retirar a candidatura para apoiar esse ou aquele e tal, nada disso, ele criticou, condenou a campanha do voto útil, reafirmou a sua candidatura, disse que é candidato e que não admite a possibilidade de retirar de candidatura e vai seguir o jogo até o final, mesmo com seus 6, 7, 8% das intenções de voto que ele tem até agora nas pesquisas. Arthur, o que tu acha? Fala, Maga. Não, fica à vontade, Maga. Sobre isso e dizer que esse manifesto do Ciro Gomes, ele acusa o golpe, né? Ele sentiu esse movimento do voto útil, então ele fez deu uma brincada e disse, opa, pessoal, não estou gostando disso aí e tal. Mas ele sentiu o movimento, sentiu que enfim, ele não concordou, né, com o modo como as coisas aconteceram, mas não, jamais ele retiraria a candidatura, não assim, nesse momento. Eu acho que o Ciro fez uma sucessão de erros, assim, ele tem muitos erros nessa campanha e na pré-campanha. Ele trilhou alguns caminhos meio esquisitos. Há quem diga que ele possa estar fazendo isso mirando a candidatura em 2026. Não sei também se chega a ser isso, mas ele está com sérias dificuldades de se posicionar politicamente e o resultado está nas pesquisas e está nas urnas. Ele precisou fazer um break de arrumação para tentar evitar o estouro da boiada. Não sei se ele ainda consegue, mas ele fez o que lhe restava fazer. Arthur, tua opinião sobre esses números? A minha opinião sobre esses números, eu chamo muita atenção essa subida do Bolsonaro tão forte, porque
tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles já estavam bastante estabilizados. Não teve muito mais o que conhecer do Lula e do Bolsonaro. Os dois já presidiram a nação, os dois são bem conhecidos, os dois não saem da mídia, e é de todas as mídias que eu estou falando, porque enquanto a gente acompanhou essas eleições todas por televisão, rádio, jornal e sites de notícia, a gente está numa realidade agora de podcasts que atingem muitos jovens, que são os jovens que não leem jornal, que pouco acessam sites de notícia, pouco ouvem rádio que não seja para o seu público, pouco não ouvem basicamente o horário eleitoral, mas assistem o Flow Podcast, o Podpah e esses outros podcasts, e eles estiveram lá, o Bolsonaro esteve lá, o Lula esteve lá, e então assim, são totalmente conhecidos. Então, qualquer variação dessa monta, como a do Bolsonaro, é algo que chama bastante atenção, mesmo sendo um universo pequeno, restrito, como de Criciúma, não estamos falando do Brasil, mas mesmo assim foi o que me chamou a atenção. E o Ciro se confirmando cada vez mais como uma pedra no sapato do PT. Vários são pedra no sapato do PT. O Bolsonaro é a maior pedra no sapato do PT, sim, mas, digamos assim, colocando no espectro ideológico, político, seria de se esperar que, pelo menos, não se atacassem. É uma espécie de fogo amigo que o Ciro Gomes está fazendo. Os pedetistas, principalmente os que seguem o Ciro, dizem que não, imagina, o PDT é independente e tal, mas a gente acompanha a história do Brasil, a história política do Brasil desde a redemocratização em 89, e o PDT é muito mais para a esquerda do centro do que para a direita do centro. Então, assim, além de não ajudar, o que já não fez na última eleição, Ciro Gomes também está atrapalhando bastante o PT, e quem deve estar adorando isso, olhando hoje lá do Palácio do Planalto, é o Jair Bolsonaro, né? Que o Ciro continua pequeno na pesquisa e está batendo com força, ajudando a bater no PT. Ele está agradecendo, né? Porque o Bolsonaro também não está com folga, tá todo mundo meio no desespero. Qualquer ali, né? ajuda é bem-vinda para qualquer um dos dois lados, né? Só que na eleição presidencial, esses números são da intenção de voto de Criciúma, o que pensa, qual é o perfil, a intenção de voto do eleitor de Criciúma, esses números, né? Na pesquisa, na eleição nacional, saiu agora, às 6 da tarde, saiu a pesquisa do IPEC, o antigo IBOP, aí uma pesquisa nacional. Lula oscilou de 47% para 48% das intenções de voto, e o Bolsonaro manteve os 31% das intenções de voto nessa pesquisa do IPEC, divulgada agora há pouco. Mas estamos tratando aqui da pesquisa do IPEC, não, do IPC. Do IPC. Tu falou pesquisa do IPEC divulgada agora há pouco? Pesquisa do IPEC, divulgada agora há pouco, pesquisa nacional, divulgada agora há pouco. Mas nós estamos tratando aqui